Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Então, dando continuidade aos padrões de projetos, né? O último padrão de projeto que nós vamos falar é o Data Transfer Object, os famosos DTO. O Data Transfer Object, na verdade, ele é um padrão arquitetural de aplicações corporativas. Na verdade, se você quiser procurar pelo nome em inglês, né? Enterprise Application Architecture Patterns. E tecnicamente a gente vai falar sobre strategy, mas nós utilizamos o strategy quando nós estamos falando sobre polimorfismo. Então, prefiro falar de outro padrão que provavelmente vocês vão ver muito por aí. Qual o problema que esse padrão tem que resolver? Imagina que a gente tem que mandar uma determinada quantidade de dados para uma API. Então, digamos assim, nossa API precisa do seguinte dado: a gente precisa do nome da aeronave, a gente precisa de um país, nós precisamos também da moeda daquele país, nós precisamos do nome de uma pessoa. Ou seja, você precisa de dados de uma, duas, três, quatro tipos de entidades diferentes, né? Então não tem como você passar todo mundo. Imagina, se você tivesse que passar o objeto pessoa, o objeto currency factory, o objeto aircraft, o objeto country, a quantidade de dados ia ser imensa. Então o Data Transfer Object é um padrão de projeto onde você cria uma classe basicamente com os atributos que você quer. Então é bem simples. Você cria aqui, por exemplo, digamos que você está fazendo um relatório, né? Report DTO. Tá? Em alguns lugares você vai ver DTO tudo maiúsculo, né? Mas o certo mesmo é você fazer dessa forma. Até o Java mesmo você encontra uma inconsistência quando você está trabalhando com acrônimos. Então, por exemplo, report DTO. Aí a gente precisa no report DTO do quê? Eu preciso aircraft name. Aí eu preciso também do country. Preciso também da moeda. Então aqui a gente tem esse currency, que é uma interface. Então a gente pode colocar aqui currency. E preciso também person name. Então eu preciso de tudo isso, né? E para você ter uma forma mais fácil de inicializar, você pode criar um builder, remove with, e cria um inner build. Aí, ok. Só a diferença aqui é que você pode trocar o nome para builder. Então agora nós temos um DTO, ou seja, se eu precisar fazer uma transferência desses objetos diretamente para uma outra API, né, digamos cada um desses atributos, ao invés de pegar e passar 4 objetos diferentes, né, eu pego e monto um só. Então na verdade você está fazendo um agrupamento dos atributos que você precisa. Então por isso que ele chama Data Transfer Object, porque você só passa exatamente aquilo que é importante, que é o que é preciso. E aí para testar é simples, você cria aqui uma classe. A gente pode criar uma classe chamada Data Transfer Object Test 01 PSVM. Aí não tem para onde correr, você vai ter que ter os dados de todos os objetos. Então, por exemplo, você precisa de uma aeronave, então você cria aqui aircraft. Aí eu não lembro se a gente colocou o builder lá. Não colocamos o builder. Então a gente cria new aircraft. A gente precisa do nome? Precisa. Então a gente estava utilizando o 787, vamos utilizar o 777. Beleza, temos o nosso aircraft. Aí a outra coisa que nós precisamos é de um país. Então eu vou criar um país aqui, country Brasilzão. Precisamos também do currency. Então vamos pegar aqui currency factory.new currency, o country. Aí você introduz uma variável local e nós também precisamos de uma pessoa. Então a gente pode chamar aqui person builder. Aí você dá todos os dados, né? Mas aqui, por exemplo, eu vou dar só o primeiro nome e o último nome, last name. .build, Ctrl+L, adiciona aqui uma pessoa. Então, legal, geralmente esses dados, né, vão vir, dependendo da arquitetura que você está trabalhando, vão vir de diferentes serviços, vão vir do banco de dados, então ele vai vir de tudo que é lugar. E aí,
você precisa, por exemplo, mandar para o front-end esses dados agregados. Aí você monta o seu DTO, né? Então, por exemplo, report DTO, ponto, report DTO builder, ponto, builder. Aí você vem aqui, aircraft name. A gente provavelmente vai ter que criar um get, porque eu acho que a gente não criou um get. Então, alt insert, getter, name. Aí chama aqui aircraft.getName, ponto country, country, ponto currency, currency, ponto person name, person, ponto, opa, vamos lá no person e vamos criar um get nome. Então aqui no finalzinho, alt insert, getter, get first name. Foi o que nós colocamos aqui no DTO, person name. Get first name. Ponto build, alt enter, e você tem aqui o nosso report DTO. Tá, se você colocar uma mensagenzinha no console, você precisa do toString. Então aqui no finalzinho, eu gosto do toString lá no final. toString, aí volta lá pro outro string aqui, volta lá pro Data Transfer Object Test, e aí você só imprime report DTO. Ctrl Shift F10. E você tem basicamente todos os dados que são precisos. Então basicamente é isso, gente. O TTO não tem muito segredo. Você basicamente cria uma classe, coloca apenas os atributos que são necessários, e aí você inicializa aquela classe, os atributos que você precisa passar, e ao invés de você mandar 1, 2, 3, 4 objetos, você manda um objeto prontinho, do jeito que o outro serviço, ou front-end, ou qualquer outro tipo de local esteja esperando. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Esse é o último vídeo sobre Design Patterns. Eu acho que já está na hora da gente começar a falar sobre banco de dados. Então, vamos falar sobre JDBC na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais.